Irmãos, nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus, que trata sobre a conversão de Mateus, ou a vocação de Mateus, que se misturam nesse episódio. E começa assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Partindo da onde? Eu acho que é importante nós termos esse conhecimento da sequência da Escritura, porque vai nos ajudar a entender muito esse episódio com São Mateus. Jesus estava partindo da onde? Partindo daquela cura que ele tinha feito do paralítico. Lembram daquele episódio em que alguns amigos levam um homem paralítico, abrem o telhado de uma casa e descem a sua maca, e Jesus então diz para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Lembram disso? Pronto. Partindo daqui, isso tinha acontecido, Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, curou da sua paralisia e saiu. Com certeza, meus irmãos, acompanhava Jesus ali uma pequena multidão, porque a sua fama já estava se espalhando. Ele era um curandeiro, ele fazia coisas grandes. Partiu dali e foi se encontrar com Mateus. Quando ele se encontra com Mateus, diz o Evangelho que Jesus o viu. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Bom, no primeiro episódio, nós tínhamos um homem que estava paralisado por uma doença, ou de nascimento, ou por uma queda, ou sabe-se lá Deus por que ele era paralítico. Agora, nós temos Mateus, que também está paralisado, que está sentado, como que sentado nos seus pecados, porque a coletoria de impostos era um lugar de cometimento de pecados, né? Então, Jesus olha para Mateus, diz a Escritura que Jesus o viu, diz o próprio Mateus, porque é ele quem está narrando isso aqui. Jesus o viu, não só olhou para ele, como eu posso olhar para vocês, mas não ver exatamente quem está aqui, mas olhar nos olhos, reconhecer, saber o que está passando. Jesus, portanto, viu Mateus. E é interessante a gente fazer essa comparação, dessas semelhanças de Mateus e do paralítico. Os dois estavam, portanto, estáticos, parados, inertes. Os dois foram convidados por Jesus a sair dessa condição. Ao paralítico, Jesus diz: levanta-te. A Mateus, segue-me. A esses dois também, meus irmãos, nós sabemos que Jesus perdoou os seus pecados. Uma outra coisa interessante, meus irmãos, é a reação dos escribas e dos fariseus. É sempre a mesma. Quando Jesus diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados, blasfêmia. Quem é ele para perdoar pecados? A incredulidade. Quando Jesus senta-se à mesa na casa de Mateus com muitos pecadores, a mesma coisa. Esse nome lá é profeta coisa nenhuma. Se fosse profeta, ele não estava sentando com os pecadores. Sempre a incredulidade. Mas um quarto ponto também muito interessante é onde essas coisas acontecem. Na casa onde Jesus estava hospedado, na casa de Mateus. Jesus se relaciona com os pecadores nas suas casas, porque a casa é o lugar da intimidade. Mais do que isso, a casa é o lugar da familiaridade. É ali onde o trato é desarmado, sem máscaras, próximo, ao redor de uma mesa, fazendo refeição, conversando. Jesus, meus irmãos, portanto, olha para aquele paralítico dentro de uma casa. Jesus, depois que vê Mateus, é convidado e vai até a sua casa para fazer uma refeição. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele vê a necessidade que o homem tem, a sua necessidade mais profunda, mais real, mais verdadeira. Reparem, lá com o paralítico, a primeira coisa que Jesus diz é: depois que os homens abriram o telhado, desceram a maca, Jesus não diz para ele: levanta-te. A primeira coisa que ele diz é: teus pecados estão perdoados. Todos viam um paralítico. Jesus via um pecador que precisava de perdão.
Quando olharam para Mateus, todos viram um pecador. Gente, publicano era um pecador público. Então, publicano vinha de público, um pecador público. Então, todo mundo que olhou para Mateus, viu um pecador. Jesus viu um seguidor, um discípulo, um evangelista, um santo. E repito, Jesus é capaz de ver através de nós e de reconhecer a nossa mais profunda necessidade. Os amigos do paralítico levaram aquele homem para que ele fosse curado da enfermidade, mas seria muito pouco. E Jesus sabia do que ele precisava. Ele precisava do perdão dos seus pecados. Por sua vez, Mateus não fez nada. Estava sentadinho, como eu disse e repito, sentado no seu pecado, sentado na sua maldade, sentado na sua inércia, sentado lá no lugarzinho que lhe pertencia, a coletoria de impostos. Mas quando Jesus passa e o vê, Jesus reconhece qual é a necessidade daquele homem e diz: segue-me. Uma tradução mais próxima seria: acompanha-me. Ou seja, para onde eu vou, vai junto comigo. Aquele homem, meus irmãos, precisava de alguém que o trouxesse para perto, que o amasse, que acreditasse nele. E Jesus foi esse que viu Mateus. Porque muitas pessoas se relacionavam com Mateus, muitos iam ali calcular os seus impostos. Muitos dos seus subordinados, porque Mateus era chefe dos cobradores, iam tratar com ele sobre os cálculos, sobre as porcentagens, sobre quanto é que eles iam arrastar para eles. Mas ninguém via Mateus como Jesus o viu. E como isso hoje em dia é tão real, meus irmãos. Sobretudo nós que vivemos nessa sociedade miserável do celular, literalmente, não só espiritualmente falando, mas literalmente nós não nos vemos mais. Quantas vezes você já sentou-se na sala da sua casa, cada um numa cadeira, no chão, no sofá, e ninguém se olhou? Quantas refeições você já fez com a sua família, que cada um sentou-se à mesa, se isso acontece ainda miraculosamente na sua casa, e ninguém se viu, e ninguém se reconheceu, e ninguém se importou com a vida do outro, porque estava todo mundo muito preocupado com o último post do Instagram. Literalmente isso acontece nos dias atuais, de ver mesmo, de ver com esses olhos aqui. E eu estou falando de uma coisa muito mais profunda que Jesus faz. Eu estou dando um passo para trás. Um passo para trás, para nós pensarmos realmente, nós não vemos uns aos outros. Nós não nos importamos mais uns com os outros. Tem coisa mais desinteressante que você está falando com a pessoa, e a pessoa, pois é, terrível, né? Foi, não foi? Vala, mulher. Eu entendo, não, realmente bota um áudio para escutar. Ninguém está mais presente no relacionamento com o outro. Pois bem, meus irmãos, é preciso que nós, portanto, aprendamos de Jesus a olhar para as pessoas e atravessar as pessoas com o nosso olhar. Ou seja, ir lá no mais profundo delas. E também nos deixar ser vistos. Primeiro por Deus, depois por aqueles que nos são mais íntimos. Porque eu repito, Jesus olha e vê o que ninguém vê. E desculpem ser insistente. Quando todo mundo olhava para o paralítico e via a sua paralisia física, Jesus via a sua paralisia espiritual, os seus pecados que precisavam ser perdoados. Quando todo mundo olhava e via o ladrão, o publicano, Mateus, Jesus via aquele que ele iria se tornar, o eleito, o escolhido, o apóstolo, o evangelista, o santo, o grande Mateus. E essa talvez possa ser também a sua história. Você precisa se deixar ser olhado por Deus, ser visto por Deus, ser fortalecido por Deus. Quando nós escutamos na segunda leitura, quando Deus olhou para Abraão, o que Abraão via de si mesmo? Um homem de mais de 100 anos, já velho, idoso, de idade avançada, a sua mulher estéril,
Deus chama Abraão e manda Abraão ir, e diz para Abraão que ele seria pai de uma multidão, maior do que os grãos de areia do mar. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceder. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Abraão não ficou se fazendo de coitado, mas eu já sou idoso, mas a minha mulher é estéril, mas não tem mais condição de gerar filho. Acreditou no poder de Deus, esperou contra toda esperança, se revigorou e pôs-se a marcha, pôs-se a caminho em realizar a vontade de Deus. Pois bem, meus irmãos, é isso que Deus quer realizar na sua vida hoje. Deus quer olhar para você hoje, quer que você se permita ser visto por Ele. Se ninguém olha para você, se o seu marido não olha para você, se a sua esposa não olha para você, se os seus pais não lhe veem, Deus lhe vê, Deus lhe conhece, Deus lhe ama, e Deus lhe chama, como chamou São Mateus: segue-me, vem junto a mim, me acompanha, fica comigo. Porque é verdade, meus irmãos, se nós estamos sozinhos, nós somos fracos, nós somos limitados. Como Abraão, nós já conhecemos a nossa fraqueza, nós já conhecemos o nosso pecado, nós já sabemos que não somos capazes de muitas coisas. Mas se nós unimos a nossa fraqueza, a nossa limitação, a força de Deus, se nós entregamos o nosso pecado e recebemos e acolhemos o perdão de Deus, então como Abraão, então como Mateus, então como aquele paralítico, nós podemos nos colocar de pé. E é interessante que no grego, levantar-se, um dos verbos possíveis, e foi esse verbo usado no Evangelho, é ressuscitar. O mesmo verbo para levantar-se, pôr-se de pé e ressuscitar. Aquele paralítico ressuscitou, Mateus ressuscitou, e você também é convidado a ressuscitar com Jesus, no poder da glória de Jesus, na força da ressurreição de Jesus. O que acontece muitas vezes é que, diferente de Mateus, diferente de Abraão, diferente do paralítico, nós ficamos presos à nossa limitação. Mas eu sou fraco, padre. Ah, padre, mas eu sofri violência, mas eu fui vítima de injustiça. E ficamos dando justificativas para não crescermos, para não nos converter. E não olhamos para Deus. E não fazemos a experiência de Mateus, de ter sido visto por Jesus e de volta olhar para Ele, e confiar na sua palavra, e confiar no seu convite, e depositar a sua esperança em Jesus. Enquanto você continuar depositando a sua esperança em você mesmo, é isso, esse sentimento de derrota, de incapacidade, de coitadinho, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Mas se você é capaz de olhar para fora de você, ou melhor, se você é capaz de olhar para o mais profundo, para mais dentro de você, naquele lugar onde Deus habita por graça do teu batismo, na força do seu Espírito. Porque Jesus não chamou super-homens para segui-lo. Jesus chamou homens ordinários, homens comuns. Pedro estava pescando, Mateus estava roubando. E ele os chamou. E eles atenderam ao convite de Jesus. E aí está a grande diferença daquele que morre no pecado, como um porco rodando no lamaçal, para aquele que é santo, para o que entra no céu, para o que é salvo. Qual é a diferença? Olhar para Jesus, ser capaz de reconhecer nele a sua fortaleza. Meus irmãos, nessa Santa Missa, esse é o convite que o Senhor quer nos fazer, nos deixar ser vistos por Ele. Padre, mas eu não consigo. Eu sei, porque eu também não consigo. Padre, mas eu não posso. Nós estamos juntos, eu também não posso. A única coisa que pode determinar a sua falência é você dizer: Padre, eu não quero. Aí nem Deus pode ir com você. Nem Deus.
Porque Ele é o médico, como nós escutamos no Evangelho, que veio para o doente. Se você, como eu, está doente no seu pecado, na sua maldade, no seu egoísmo, na sua preguiça, na sensualidade, na inveja, no egoísmo, na luxúria, se você reconhece isso e pede ajuda ao médico, ele irá dar para você o remédio que você precisa. Talvez um remédio amargo, talvez um remédio que faça arder, que faça doer, mas que vai lhe curar, que vai lhe fazer sair da sua paralisia, como estava Mateus paralisado, sentado na coletoria, e se pôr de pé, ressuscitado, na posição de quem está pronto para a batalha. Na dureza, na dificuldade, na luta, no suor derramado. É verdade. Mas é possível, meus irmãos. Basta que você queira. Nós estamos juntos em todas as fraquezas. Mas não me chame para desistir. Não é uma possibilidade para o cristão. Não é uma possibilidade para o cristão cruzar os braços. Não. Toda dificuldade nós podemos sanar, solucionar. A única coisa que depende de você é que a sua vontade queira. Mais do que a sua fraqueza. Que a sua vontade fale mais alto que o seu pecado. Então, junto com Mateus, junto com Jesus, junto com os anjos e com os santos, juntos com a Virgem Maria, nós seremos capazes, meus irmãos, de responder o nosso sim a Deus. E em fiel obediência, Ele curará os nossos pecados e nos conduzirá dessa vida à eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.